Parça, de verdade. Tô triste porque é meu patrimônio. Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão que agora é orar, fazer o que eu sei. Agora é esperar um senhor. O Bigode, meu advogado, tá me orientando a fazer um BO, mano, criminal. E na polícia mesmo, pelo respeito, amizade, consideração, amor que eu tenho por você. Queria te dar um toque antes. Infelizmente eu vou ter que falar da sua empresa. Sempre vi as pessoas burras que caíam em pirâmide, em coisas de estelionatário, coisas do tipo. E me ver numa situação dessa pra mim tá sendo horrível. É meu patrimônio quase todo, não posso correr esse risco de perder. Gustavo Scarpa e o lateral Mike perderam quase 11 milhões de reais em um investimento em criptomoedas, feito em maio do ano passado em uma empresa indicada pela consultora de planejamento financeiro WLJC, que tem o atacante William Bigode como um dos proprietários. Hoje é uma empresa que está cada vez mais se consolidando no mercado. E nós temos toda a nossa ética, né, cara, e a nossa fidelidade e parceria com a Xland. Você falou, caraca, Bigodão, tô muito feliz, cara. Bibi, né? Bibi, tô muito feliz, cara, com o negócio da Xland. Eu quero pensar no meio do vestiário, cara. Você me ligou de chamada de vídeo no vestiário. A Xland prometia retornos de 3 a 5% ao mês nos investimentos. Mas quando os atletas tentaram resgatar o dinheiro, não conseguiram. Dessa forma, eles procuraram a justiça para tentar recuperar o valor. Fala, Cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. E vamos lá, vamos comentar aí a matéria e a situação do Gustavo Scarpa e de outros jogadores aí, né, que caíram nesse golpe, né, que está relacionado aí a um outro jogador também, que passou pelo Palmeiras, né, todos ali envolvidos na época jogavam pelo Palmeiras, né, o William, ele tinha algum tipo de sociedade com uma empresa aí e tal, que faz uma parceria com uma outra empresa de criptomoeda chamada Xland, enfim, que prometia a eles um retorno aí de 5% ao mês, se eu não me engano, um valor muito acima aí da média do mercado, né? E que, no caso, esses jogadores, incluindo o Gustavo Scarpa, acabou ficando como o centro da história, mas também teve o Mike, e ao que parece o Everton também, né? Mike e o Everton continuam no Palmeiras, o Gustavo Scarpa hoje joga no futebol inglês, no Nottingham, né? Só que o Gustavo Scarpa, ele sempre foi notório aí na sua característica de ser um cara bem culto, né? Lê vários livros, ele faz até cubo mágico, né? Uma coisa que não é nada habitual a jogadores de futebol, anda de skate, toca guitarra, enfim, uma pessoa com muitas tarefas, enfim, um cara multitarefa, né? Tanto dentro de campo como também do lado de fora. Então isso fica ainda mais estranho de ver quando um cara desse perfil, né, acaba caindo num golpe desse, né? Onde há uma promessa muito elevada de ganhos, enfim, e o cara foi lá e investiu praticamente todo o patrimônio dele, pelo que é citado na matéria, por volta de 6 milhões aí de reais, né, nesse investimento que tinha como garantias pedras preciosas, chácaras e sei lá o que, né? Ou seja, uma garantia muito pequena, né? Nada relacionada aí às garantias mais padrão do mercado também, né? Enfim, né? Uma série de situações que tornam todo esse exemplo uma coisa interessante para ser abordado aqui no canal. Como eu pretendo falar de assuntos diversos por aqui, eu achei interessante adicionar isso porque essa é a grande ilusão do homem. O homem, ele adora imaginar que ele vai ser uma pessoa milionária, que ele vai conseguir ganhar dinheiro de uma maneira muito mais interessante que outros. E nisso ele acaba caindo nessas coisas. Para você ver, o próprio Gustavo Scarpa, né, tem uma hora ali no vídeo que ele fala, pô, tô me sentindo burro, né? Porque o que acontece, né? Uma pessoa que a vida inteira, né, leu, fez tantas coisas bacanas, interessantes, e em tese, né, estava em um ambiente onde ao seu redor, em geral, são pessoas pouco menos letradas, né, pessoas que não têm tanto interesse nessas questões, não todos aqui, tá, mas eu tô falando de modo geral, até porque na vida de jogador de futebol, muitos acabam abandonando os estudos ou mesmo não tratando com tanta seriedade para focar no futebol e tal. Então você vê, um cara que tem um perfil um pouco diferente, ele já se sentia meio um estranho no ninho dentro desse mercado aí de futebol. Eu sei porque eu acompanho, né? Como vocês sabem, sou palmeirense, então conheço bem ali toda a história. Então, dentro dessa característica toda, né, você vê que mesmo esses tipos de caras, então, eles podem cair em golpes em situações assim. Ou seja, se de repente você está diante de várias pessoas que você entende ser
num intelecto superior, ou que você é mais desperto que os outros e não sei o quê. É aí que entra o momento que vão puxar, né, o seu tapete, tá? Eu acho que é aí que eu acho que é a grande coisa dessa história, tá? Porque, como eu falei, os outros exemplos, tem o Mike, são jogadores, né, que não tem mesmo essa mesma ideia, nesse conceito de cara intelectual e tal, né? E não que isso diminua o impacto negativo ali na vida deles, é claro que é muito triste pra todos, né? Não é algo que eu tô, né, relativizando aqui, mas eu quero usar o exemplo do Scarpa para vocês verem que às vezes, quando você pensa que você é mais esperto que todo mundo ao seu redor, é aí que você cai, tá? Então é complicado você ficar com essa ideia na cabeça, com esse conceito não só de que eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ser melhor que o outro, eu preciso, né, pegar um investimento que vai ter um ganho superior e tal, porque nessa de você querer ser mais esperto que todo mundo, é aí que você se lasca, né? É aí que vem os problemas na sua vida. Então por isso que é importante você ter calma, você saber organizar suas coisas, seja as financeiras, seja no seu emocional também. E eu falo, usar o equilíbrio, né? Sempre. O equilíbrio sempre é mais interessante, né? Então, exemplo, né, de um erro que é comum, mas um erro que acho que todo cara que trabalha minimamente com finanças sabe, né? Para você não investir tudo numa área só, você diversificar mais, isso é crucial, mas também focar em investimentos que minimamente entreguem, né, algum nível de segurança. Porque é claro que quando eu falo minimamente é porque todo investimento tem algum risco, isso é comum, né? Mas tem uns que tem mais, outros que tem menos, né? Então muito do que você quer para sua vida, né, você precisa saber calcular bem esses riscos, tá? É claro que aqueles caras que estão mais lá no topo, né, que estão lá em cima, né, a maioria deles acaba fazendo investimentos super, hiper, mega arriscados, né? Até porque eles têm um objetivo gigantesco. E eu sei que às vezes é difícil você parar de olhar lá para o topo e começar a olhar para objetivos mais realistas, tá? Similar um pouco à hipergamia feminina, no caso a masculina tá ligada muito nesse sentido, né? Não seria o mesmo termo, né? Mas essa ideia, vamos dizer, megalomaníaca talvez, de um conceito de eu preciso ser o centro, eu preciso ser o topo, eu preciso ser o máximo, tá? Não sei se é o termo mais adequado, tá bom? Mas é o que veio aqui na hora. Mas de todo caso é essa ideia, tá? Essa ideia de que eu preciso estar à frente de todos. Então toda essa competição que é comum ao homem, que é normal ao homem, ela acaba sendo nociva nesse aspecto, tá? Então peguem o caso aí do Gustavo Scarpa, peguem esse exemplo de não só, né, principalmente aquela coisa de em terra de cego quem tem um olho é rei, né? Você fica pensando que você está no topo perante os seus parceiros aí ao redor do seu trabalho, afinal de contas você sabe montar um cubo mágico, você sabe tocar guitarra, você lê vários livros ao longo do ano, né? Enquanto os outros estão lá tocando um pagodinho, não sei o que e tal, né? Então, apesar de você ter esse sentimento de... Não tem problema, tá? As pessoas são diferentes, eu não tô aqui criticando ele não, tá? Gosto muito dele, inclusive. Mas entender que às vezes vai ter momentos de queda na sua vida, tá? Então, eu quero até dizer mais nesse sentido. Às vezes as pessoas elas têm um pouco essa cobrança, né? Principalmente quando elas estão nessa situação que eu acabei de falar, né? Nessa situação onde eles são um destaque. Então eu imagino que o peso é ainda maior, não só financeiro, mas emocional para o Gustavo, porque fica aquela ideia, como ele disse ao longo da matéria, né? Tem o áudio dele falando, eu tô me sentindo burro, né? E de fato, pode ter sido uma burrice, mas faz parte da vida, né? A gente às vezes vai errar mesmo, né? Eu lembro de um caso bem bobo da minha parte, tá? Mas eu vou contar aqui, já que o canal tem um pouco disso também, às vezes eu conto uma outra coisa pessoal, né? Eu lembro de uma situação que eu fiquei me sentindo um pouco assim, claro que bem menor, né? Mas um dia eu tava faz tempo isso, tá? Mas eu tava no mercado, aí apareceu uma moça bem bonitinha, não sei o que e tal, vendendo assinatura de revista. E eu assinei a revista. Logo depois eu entrei no ônibus pra ir embora e tal. A minha sensação é de que eu era o cara mais burro do mundo. Como que pode? Só porque veio uma moça bonita eu assinei uma revista.
né? Logo depois eu liguei lá na revista, cancelei e tal, acabei não pagando nada. Mas você vê que, assim, no fundo, todos nós temos algum momento de deslize, né? Eu lembrei desse, mas devo ter tido outros vários por aí, né? A real é que não se cobre tanto, mas também, claro, né? Saiba se policiar para evitar esses erros daqui para frente. Então, uma das coisas que vai te diminuir a chance do erro é essa ganância exagerada e esse sentimento de que eu preciso estar à frente de todos. Não, você não precisa estar à frente de todos. Você precisa estar no controle da sua própria vida, tá certo? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.